Boa tarde, meus amigos concurseiros e concurseiras. Hoje nós falaremos aí sobre a Lei 11.473, que trata sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança pública, que fala aí sobretudo aí sobre a Força Nacional de Segurança, certo? Vai ser o sexto item do nosso edital, do bloco do DEPEN, certo? É uma lei muito tranquila, é boa de estudar e vamos iniciar, ok? No artigo 1º, essa lei ela traz aí quem poderá fazer o convênio com a União, certo? Então, a União vai poder fazer esse convênio aí com os estados ou o Distrito Federal. Percebam que não tem cooperação com o município, certo? Nessa lei não existe a cooperação com o município, certo? E no artigo 2º traz aí a finalidade aí da cooperação, que é a realização de operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais. Beleza? Essa cooperação tem caráter consensual e serão desenvolvidas sob a coordenação conjunta da União e do ente conveniente, certo? Então a coordenação, ela não, apesar de a União ter um vulto, ser um ente bem maior do que os estados aí, seja na questão financeira, na questão administrativa, a coordenação da operação ela será de forma conjunta e coordenada, certo? Quais são essas atividades quais são as atividades aí que a cooperação entre a União e os estados será essa atividade de policiamento ostensivo, cumprimento de mandados de prisão, cumprimento de alvarás de soltura, guarda, vigilância e custódia de presos, serviços técnicos periciais, registro e investigação de ocorrências policiais, atividades relacionadas à segurança de grandes eventos, atividades de inteligência, coordenação de ações e operações integradas e auxílio na ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos. Aí a gente lembra aí do trágico episódio aí de Brumadinho e só para elucidar aí nós podemos usar esse exemplo aí para tentar lembrar na hora da prova. Conservação e policiamento ambiental, bem como o apoio administrativo e de projetos na área de segurança pública. Então, só nesses dois aí, três primeiros artigos, quais são as perguntas aí que a banca pode cobrar na prova dos senhores? Qual é o instrumento utilizado nessa cooperação? Quem faz uma leitura aí mais desatenta aí, passa sem perceber que o instrumento dessa cooperação será o quê? O convênio. A formalização da cooperação entre União e Estados ou Distrito Federal será feita por meio de convênio, certo? E quem é que pode fazer esse convênio aí? É a União, o Estado, mais Estados ou Distrito Federal. Pode Estado mais Estado? Não. A lei traz aí que é a União mais Estados ou Distrito Federal. Tem municípios? Novamente, não tem municípios. A lei não traz aí a possibilidade de municípios integrar aí essa cooperação aí, ok? E como é que é feito o convênio? Qual é o modus operandi aí desse convênio? É de forma consensual e serão desenvolvidas sob a coordenação conjunta entre União e o ente, seja o Estado ou o Distrito Federal. Qual a finalidade? Preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio. Certo? E como que é realizado essa preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio? Através de quê? De operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de profissionais. Tá ok? A lei também traz aí quais são as atividades a serem realizadas pela Força Nacional aí de Segurança Pública
que é o que? O policiamento ostensivo, cumprimento de mandados de prisão, cumprimento de alvarás de soltura, guarda, vigilância e custódia de presos. Lembre-se que no âmbito aí do Departamento Penitenciário Nacional, essa responsabilidade aí, essas atribuições aí são de quem? Dos agentes penitenciários federais. Todavia, em casos aí de extrema necessidade, é possível que a Força Nacional de Segurança Pública ela auxilie na vigilância aí e na guarda dos presídios federais. Não recordo se em alguma unidade ainda esteja presente aí a Força Nacional de Segurança Pública, mas já ocorreu de as torres ficarem sob a responsabilidade da Força Nacional de Segurança Pública e a segurança interna dos agentes penitenciários federais, certo? Mas isso aí é em casos excepcionais, porém a lei já trouxe aí a previsão, dando um maior respaldo aí para possível solicitação aí do DEPEN para que a Força Nacional de Segurança Pública dê um apoio nessa questão, ok? Então, prosseguindo, temos aí a outras atribuições como serviços técnicos periciais. Mais uma vez aí o exemplo aí do caso de Brumadinho lá, a questão do reconhecimento dos corpos das pessoas desaparecidas. A perícia, o serviço de perícia do Estado não conseguia suprir ali a necessidade, a demanda da catástrofe, né? Então, essa lei aí caiu como uma luva nessa questão aí e outros peritos aí de outros estados poderiam ir auxiliar nessas perícias dos corpos, ok? O registro e investigação de ocorrências policiais, segurança de grandes eventos, atividades de inteligência, coordenação de ações e operações integradas, ocorrência de catástrofes ou desastres coletivos, conservação e policiamento ambiental, bem como apoio administrativo e de projetos. Essas aí são as atividades que podem ser executadas aí pela Força Nacional de Segurança Pública. E quais são os elementos aí que devem estar contidos aí no convênio aí, nesse convênio aí celebrado entre União e Estados ou Distrito Federal? No convênio, obrigatoriamente deve ter o objeto do convênio, quais são as metas, etapas ou fases de execução, a aplicação dos recursos, bem como o programa de desembolso. Esse programa de desembolso nada mais é do que a forma como aqueles recursos vão sendo destinados ao ente, à realização da atividade. Então, por exemplo, vamos supor que mensalmente será desembolsado aí um valor X. Esse cronograma de desembolso é realizado para esta situação, ok? Outros elementos que devem estar contidos aí no convênio é a previsão do início e fim da execução do objeto, bem como a especificação do aporte de recursos quando for o caso. É saber de onde é que está vindo o dinheiro para a realização daquela atividade. E também a União, aí, por meio do Ministério da Justiça, poderá disponibilizar em caráter emergencial e provisório servidores públicos federais que atuem na área ou que tenham formação técnica compatível aí com a natureza da atividade a ser realizada. Isso tudo aí sem ônus para o ente que está recebendo esse servidor. Então, recapitulando, os elementos do convênio tem que ter dentro do convênio aí tem que ter os elementos aí de objeto, metas, etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos recursos, cronograma de desembolso, previsão de início e fim, especificação do aporte de recursos e a possibilidade da União disponibilizar aí para o ente servidores públicos federais em caráter emergencial e provisório. No artigo 5º, as atividades de cooperação serão desempenhadas aí pelos militares dos estados e do Distrito Federal e por servidores de atividades fins dos órgãos de segurança pública, do sistema prisional e de perícia criminal.
Havendo necessidade de mais servidores, há a possibilidade dessa atividade aí ser realizada por servidores voluntários. E quem serão esses servidores voluntários? Servidores voluntários aí serão compostos aí por militares e servidores aí que passaram para inatividade há menos de 5 anos, ou seja, no caso dos militares estaduais aí, aquele servidor que foi para a reforma, está inativo, se aposentou, ou o servidor público aí civil que se aposentou aí há menos de 5 anos. E os reservistas, que também compõem os voluntários aí para a Força Nacional de Segurança Pública. No caso aí dos reservistas aí são os militares da União. O militar ali que se alista ali aos 18 anos, ele vai servir ali o Exército, Marinha e a Aeronáutica. Esses militares temporários, eles também devem ter ido para a reserva há menos de 5 anos. E nós veremos mais à frente que esses reservistas eles devem ter mais de 1 ano de atividade e menos de 9 anos de atividade. Então, o servidor ali o civil ali que se alistou ali aos 18 anos, naquele primeiro ano de atividade militar obrigatória, ele não poderá ser voluntário aí na Força Nacional de Segurança Pública. Outra observação no parágrafo 3º, os militares e servidores aí voluntários que voltam para a atividade aí na Força Nacional de Segurança Pública, eles irão com o mesmo posto ou graduação que exerciam quando na atividade. Então, vamos supor aí que o militar do estado ele foi para a reserva aí no posto de sargento e retornou aí por meio aí na questão aí do voluntariado na Força Nacional de Segurança Pública, então ele volta como sargento. Então, quais são as vedações aí? Quem não pode voltar como voluntário aí da inatividade para atuar na Força Nacional de Segurança Pública? É aquele servidor que foi para a inatividade aí por razão de doença, acidente, invalidez, incapacidade, por ter atingido a idade limite, aposentadoria compulsória, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina ou condenação judicial transitada em julgado ou expulsão. Esses servidores militares ou servidores civis e reservistas, eles serão aplicados aí o regime disciplinar que estavam submetidos nas instituições de origem. Então, quem poderá integrar a Força Nacional de Segurança Pública são os militares dos estados e do Distrito Federal, servidores da atividade fim da área de segurança pública, servidores do sistema prisional, os servidores da perícia criminal e os voluntários, que se incluem aí os inativos, militares estaduais e servidores a menos de 5 anos, que foram a menos de 5 anos aí para inatividade, bem como os reservistas aí que são os militares das Forças Armadas aí que foram para a reserva há menos de 5 anos. E aí, quem é que não pode integrar a Força Nacional de Segurança Pública? São aqueles inativos lá do serviço voluntariado lá, que foram para inatividade em razão de doença, acidente, invalidez, incapacidade, por ter atingido a idade limite, aposentadoria compulsória ou licenciamento ou exclusão a bem da disciplina por condenação judicial transitada em julgado ou expulsão. E no caso dos reservistas aí das Forças Armadas, aquele que tem menos de 1 ano de serviço militar ou mais de 9 anos de serviço público. No parágrafo 7º aí, no parágrafo 7º, traz aí quem tem prioridade na convocação para atuar na Força Nacional de Segurança Pública. Então, seguindo a lógica, quem tem prioridade é quem está na atividade. Então, aquele servidor policial militar que está na atividade aí no seu estado,
ele tem prioridade sobre os militares ou servidores da reserva, bem como os voluntários, certo? E dentre os voluntários e reservistas, os voluntários lá, os servidores inativos e reservistas, quem tem prioridade são os que já possuem o curso de formação da Força Nacional de Segurança Pública. Então, por essa leitura, nós podemos ver aqui nesse quadrinho que a prioridade será dada conforme o quê? Dos ativos para os inativos. E dentre os inativos, os que já possuem o curso de formação na Força Nacional de Segurança Pública. Ok? O processo seletivo aí para os voluntários será feito aí com critérios a serem definidos aí em regulamento próprio. Já aí no parágrafo 9º, nós temos aí um limite temporal de atividade aí dos servidores voluntários, que terão aí o prazo aí de 2 anos aí, máximo, mas esse prazo aí pode ser prorrogado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, com a anuência aí do ente respectivo ao qual aquele servidor pertence. E também no parágrafo 11, uma importante atualização aí já no ano aí de 2019, que os servidores aí que integram a Força Nacional de Segurança Pública, a Secretaria de Operações Integradas e o Departamento Penitenciário Nacional, os senhores futuramente, no exercício das atividades que porventura respondam aí a inquérito policial ou processo judicial, eles serão representados pela Advocacia Geral da União aí. Então, o importante é a atualização, que dá um respaldo maior à atividade, para o servidor aí não ter que gastar aí com advogado, advogado particular, por alguma inconsistência aí na sua atividade aí, que venha responder o inquérito ou processo judicial, ele ficará aí representado pelo AGU, Advogado Geral da União. Já aí no parágrafo 13º aí, ratificando a informação que eu já tinha mencionado, os servidores reservistas aí das Forças Armadas, que tenham aí mais de 1 ano e menos de 9 anos, que poderão exercer a atividade aí na Força Nacional de Segurança Pública como voluntários. E essa prorrogação aí, que porventura venha a acontecer, ela não pode implicar na estabilidade do servidor, certo? Então aí os quadrinhos aí mentais aí para facilitar a visualização da lei. Quem tem prioridade na convocação são os servidores ativos, certo? Os servidores de atividade fim da segurança pública prisional ou pericial. E em segundo lugar, os voluntários, sejam eles inativos ou reservistas que já possuam o curso de formação da Força Nacional de Segurança Pública, certo? Qual o prazo de permanência do voluntário? Prazo máximo de 2 anos, prorrogável por ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, mediante a anuência específica do ente respectivo daquele servidor. E mais uma observação: os integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, dentre eles a Força Nacional de Segurança Pública, a Secretaria de Operações Integradas e os servidores do DEPEN, que estejam atuando aí nas operações integradas, que respondam a inquérito policial ou processo judicial em função das atividades, serão representados pela Advocacia Geral da União. Vamos falar agora do que é bom, do dinheiro, certo? Então, os servidores aí em atividade na Força Nacional de Segurança Pública, que tenham se deslocado aí da sua sede, aí do seu local de trabalho, em caráter eventual ou transitório, receberão as diárias, e essas diárias não serão computadas aí para fins aí de férias, 13º, não integrará os salários, remunerações e subsídios, proventos ou pensões, inclusive alimentícias. Então aquele servidor aí, polícia raiz aí, que já tem uma pensão alimentícia, as diárias da Força Nacional de Segurança Pública não serão descontadas, certo? Então vai sair livre aí a
a pensão aí, a PA, não vai incidir nessas diárias que são destinadas aí a custear aos custos aí do deslocamento da sua sede de origem, certo? E aquele servidor aí que porventura aí venha a ser vítima aí durante as atividades, bem como o policial federal, policial rodoviário federal, policial civil, policial militar, que esteja atuando em conjunto com essas operações. Então, essa indenização que nós vamos falar agora, ela não beneficia apenas os servidores que estejam atuando na Força Nacional de Segurança Pública. Ela também abrange aqueles servidores que estejam, porventura, atuando em conjunto com a Força Nacional de Segurança Pública naquela operação que ensejou a sua invalidez, por exemplo, invalidez para o trabalho ou morte. Então, nós vamos ver agora aí o quadrinho para facilitar a memorização aí desses artigos aí que versam aí sobre carvão, sobre dinheiro, certo? Então, o servidor aí que porventura sai da sua sede em caráter eventual ou transitório vai receber aquela diária. Lembrando que essas diárias não vão incidir naqueles descontos lá de não vão incidir para fins de 13º, de férias, de salários, pensão alimentícia ou qualquer pensão para inatividade, certo? Eles vão receber essas diárias. E aquele servidor que seja vitimado aí na atividade receberá esse valor da indenização aí de R$ 100.000, custeado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, certo? Nos casos de invalidez incapacitante para o trabalho ou morte. Logicamente, no caso da morte, quem vai receber é a família, certo? E quem é que pode receber? É o servidor integrante aí da Força Nacional de Segurança Pública, bem como o policial federal, policial rodoviário federal, policial civil, militar que esteja em ação conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública, certo? Uma observação no artigo 8º, as indenizações aí previstas aí nessa lei não excluem outros direitos e vantagens previstos na legislação específica. Por exemplo, um servidor estadual que esteja à disposição da Força Nacional de Segurança Pública que venha a ficar inválido por estar exercendo aí a atividade aí, tenha se envolvido em algum acidente, ele vai receber essa indenização prevista nessa lei, mas se a lei estadual do ente lá que o servidor faz parte tiver prevista ali outras vantagens, ele poderá receber normalmente. Então, nosso mantra aí, aponte para a vitória e reme, e nos vemos na próxima aula.